Vamos lá, nós temos muita coisa para cobrir agora de manhã, eu vou resumir. Nós temos que falar sobre o que é a unção do Espírito Santo. É correto a gente orar pedindo unção? Ó Senhor, derrame a tua unção. O que significaria isso? Selo, o que é o selo do Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. Então são 5 assuntos que eu vou resumir brevemente. Primeiro, unção. No Antigo Testamento, unção era um assunto solene. Fazia com que algo ou alguém fosse santificado, separado para algum propósito. Daria para diminuir um pouquinho o som, porque qualquer movimento de voz estrala. Se pudesse diminuir o volume, eu não sei se é retorno, tinha que tirar esse retorno, eu não gosto dessa maldição. Então vamos lá. A unção era o que se fazia, por exemplo, em Êxodo 40, de 9 a 15, alguma coisa era separada, ungida. Tornava-se, portanto, sacro, santa, e era uma capacitação que se recebia para algum serviço, 1 Samuel 10. Agora, no Novo Testamento, a ideia de unção, Cristo foi ungido por Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois me ungiu a pregar boas novas, diz Lucas 4,18. Atos 4, 27, 10, 38, Hebreus 1, 9. Cristo foi, portanto, separado por Deus, ungido por Deus para fazer a sua obra. E o Novo Testamento fala que todos nós crentes, todos que temos o Espírito, somos já ungidos. Então, nesse sentido, não é heresia, mas também não é o mais correto, pedindo, por exemplo, a unção de Deus sobre mim para fazer tal coisa. Porque no momento em que eu creio, eu sou separado, ungido. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1, 21. 2 Coríntios 1, 21. Paulo diz assim, é Deus quem nos capacita, e a vocês também, Deus nos capacita a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos separou, essa é a ideia. Unção, portanto, é um estado de separação, de consagração. Nós fomos ungidos no sentido de que nós fomos separados pelo próprio Deus para Deus. E no momento em que fomos separados, ungidos, nós também fomos capacitados. Então a Bíblia, no Novo Testamento, não existe esse conceito de uma pessoa mais ungida do que outra. Nossa, fulano é ungido. É uma gíria, você não vai para o inferno em dizer isso, mas não existe ninguém mais ungido do que outro no sentido da definição de unção no Novo Testamento. Por exemplo, como eu posso me basear para dizer isso? 1 de João 2, abra lá. 1 de João 2, 20. João diz assim, comece no 19 para você entender. 1 João 2,19, está falando aqui de alguns que saíram do nosso meio, que se desviaram de nós, saíram do nosso meio, mas, na verdade, nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, ou quando saíram, quando abandonaram a fé, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim,
pois o Santo lhes deu sua unção. Olha o que quer dizer unção. Unção quer dizer que eu fui separado, consagrado a Deus, e portanto eu não sou daqueles que saem e abandonam porque nunca foram ungidos de verdade. Então, o ungido do Senhor no Novo Testamento é aquele que foi separado por Deus em Jesus Cristo e tem fé em Cristo Jesus. Verso 21 desse mesmo texto, 1 João 2, 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Então veja, a unção, ela produz pelo menos duas coisas, segundo João aqui. Primeiro, separa-nos para Deus e nos torna diferentes daqueles que se afastam, porque não são nossos. E em segundo lugar, a unção nos dá o conhecimento da verdade. E aqui João não estava escrevendo para um grupo de seletos de pessoas, pessoas mais ungidas, que portanto, por serem mais ungidas, elas iriam entender melhor. Não, ele está escrevendo a todos. Ele diz no verso 21, todos para quem eu escrevo, pressupondo que todos para quem eu estou escrevendo têm o Espírito Santo, todos sendo, portanto, ungidos por Deus, separados por Deus, essa unção, além de separá-los para Deus, capacita vocês a entender a verdade. Está vendo? Esse texto foi fundamental na Reforma Protestante, porque ele anula a ideia de que a ovelha precisa do padre ou do sacerdote, porque só o sacerdote mais ungido entende a palavra, e aí ele é que dá a interpretação para o povo, que não tem tanta unção e portanto não entende a palavra. Portanto, está clara essa ideia de unção? Unção é, primeiro, consagração a Deus, separação a Deus. Capacitação sim, mas capacitação para aquilo que Deus te chama a fazer. Então, como é que eu, Leandro, diferenciaria, digamos, um pregador que é melhor que o outro? Porque às vezes a gente percebe que um prega melhor, talvez. Produz mais resultados. A explicação que eu daria para esse tipo de fenômeno, por exemplo, é aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 5, de alguns que presidem bem, alguns presbíteros, alguns pastores, esses que presidem bem são merecedores de salário dobrado, diz o texto. Especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então Paulo parece estar nos indicando que existem alguns que se sobressaem presidindo o povo de Deus, se sobressaem ensinando a palavra de Deus. E isso não é porque eles têm mais unção do que outros, no sentido da definição de unção, mas porque eles se afadigam mais, se preparando, se afiando diante de Deus, entendeu? No Novo Testamento não existe categoria de mais e menos ungido. Todo crente é ungido do Senhor. E alguns se sobressaem, porque, digamos, Deus talvez queira usá-los mais, mas não porque eles sejam mais ungidos. A vocação específica que Deus deu, digamos, para Billy Graham, foi uma vocação especial para um contexto. E o Espírito de Deus agia através de Billy Graham, como agiu através de milhares de pregadores desconhecidos ao longo da história, que sim, não tiveram o impacto público de Billy Graham, que é provavelmente o homem que mais influenciou multidões coletivamente reunidas na história do cristianismo, não há dúvida sobre isso, ninguém nega isso, mas não é porque ele fosse alguém mais ungido do que o pastor Zé Ninguém. A vocação que Deus tinha para ele era para que ele alcançasse maiores multidões, simples assim. Então, esse é o sentido de unção no Novo Testamento. Então, quando você quer orar para Deus, digamos, abençoar o pastor, ou quem vai dirigir o louvor na igreja, e etc., o correto não é dizer, Senhor, derrama a tua unção, porque quando você diz isso, você está dizendo assim, Senhor, derrama o Espírito nele, como que dizendo, salva ele.
O melhor a dizer é: Senhor, o Senhor vocacionou para isso, o Senhor tem chamado para isso, e é o Senhor mesmo quem capacite. Use essa vida, fale através dela, ministre aos corações através deles. Paulo nos ensina a orar nesse sentido, e é curioso, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, e veja como Paulo pede pela vida dele, sem usar o termo unção. Efésios 6,19, Paulo está nos ensinando a orar, sem o exagero teológico de dizer, peça unção para mim. Olha como Paulo pede oração por ele, Efésios 6,19, e orem também por mim, peçam que Deus me conceda unção dobrada, é isso? Não, peçam que Deus me conceda palavras certas, como diz outra versão aí, palavras? Mensagens certas, eu não ouvi você. Palavra com intrepidez, com coragem. Essa é a melhor ideia do texto. Que o Senhor me dê palavras corajosas para serem ditas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelo Evangelho. Então é assim que se ora: Senhor, me dê intrepidez, me dê coragem, me dê as palavras certas. Por que Paulo ora assim? Por dois motivos. Paulo sabe que sobre ele está o Espírito, porque Deus o chamou para pregar. E segundo, Paulo sabe que a palavra de Deus em si é como Spurgeon dizia, é um leão. Um leão você não defende, um leão você deixa solto, e que ninguém se arrisque a brincar com ele. Então Paulo sabe que sobre a vida dele já existe o poder de Deus, Paulo sabe que a palavra de Deus em si tem o poder de Deus. Então, para usar a linguagem de unção, Paulo sabe que a palavra já é ungida e que ele é ungido. Então, como que ele ora? Senhor, me dê, em primeiro lugar, coragem para falar a palavra. Intrepidez. Segundo, me dê as palavras certas, como o médico que precisa ter discernimento para usar a medicação certa para a cura. Entendeu? Então não existe esse lance de maior unção, porque se existisse, Paulo pedia aqui, você tem dúvida disso? Ele acabou de orar, falar de batalha espiritual, armadura de Deus, e se ele tivesse nessa vibe aí, nessa pegada do movimento carismático, ele dizia: então agora peça que Deus me dê a unção triplicada, ou sei lá do que, unção do leão, já viu essa? E aí a cidadã loca um helicóptero e sai derramando urina de leão ao redor de Belo Horizonte. Eu não entendo um negócio desse. Isso aí está precisando de Aldol, remédio psiquiátrico. Isso é loucura, isso não é cristianismo, isso não é Novo Testamento. Você não vê Paulo entrando nas cidades derramando urina para marcar território, gente. Pelo amor de Deus, isso é coisa de Mac, de cachorro. Não é de crente, não. Paulo não pede unção dobrada, Paulo pede duas coisas: ele quer coragem e ele quer a palavra certa. É assim que se ora pelo seu pastor, é assim que se ora por quem vai ministrar louvor, é assim que se ora por um missionário, é assim que se ora pelo seu trabalho no dia a dia. Deus, me dê coragem para falar a palavra simples, porque ela em si é ungida e poderosa. E eu já tenho o seu Espírito, a sua unção. O que eu preciso agora é coragem para não me calar, e é sabedoria para usar a palavra certa, para que o teu Espírito haja. Isso é bíblico. Eu sinceramente creio que essa ideia de unção dobrada é uma ideia que vem do Antigo Testamento, onde lá sim o Espírito Santo, lembra? O Espírito Santo vinha ocasionalmente, não era assim? Nós não falamos disso? O Espírito Santo vinha ocasionalmente sobre pessoas específicas e para propósitos específicos. Ele vinha e ia. No Novo Testamento o Espírito Santo não é bipolar não, gente. Ele vem e fica. Ou você não é dele. E se você não é dele, você vai embora. Logo, não fica, não consegue permanecer. Então por que não é certo falar de unção? Porque o Espírito Santo veio e ficou em mim quando eu criei. Está claro isso?
O problema é que o cristianismo contemporâneo, os evangélicos, ele se tornou muito judaizado. O símbolo do cristianismo para muita gente é a estrela de Davi, e não é, gente. A Páscoa que muitas igrejas acabam celebrando é a fuga do Egito. Se você quer uma celebração especial no dia do Senhor, como hoje nós estamos celebrando, domingo da ressurreição, você não tem que reviver como foi a Páscoa. A nossa Páscoa não é aquela. Paulo fala que o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Então, se você quer fazer um negócio especial no domingo da ressurreição, celebre a ceia do Senhor. E não precisa comer pães ázimos. Vamos comer pão ázimo, erva amarga. Aí fica aqueles crentes comendo erva amarga e achando que está... Gente, isso foi figura de Cristo, isso é judaísmo, isso não é cristianismo. Cristianismo é Cristo crucificado. Ele sim comeu a erva amarga do pecado no meu lugar. Eu não tenho que comer ela de novo. Ele sim tomou o cálice da ira de Deus. Eu não tenho que ficar... Entende como é que é insanidade celebrar a festa judaica na Páscoa? É insanidade. E que fique claro, minha crítica aqui não é aos judeus. Porque eles precisam de nossas orações para que Deus abra os olhos deles e eles enxerguem o Messias. A minha crítica aqui é a cristãos que estão tentando judaizar o cristianismo, como já se fazia nos dias de Paulo. E aí, nessa judaização de tudo, as igrejas tomam forma de sinagogas, aquele candelabro de 6 pontas, enfim... unção de Deus que vem e vai, isso foi no Antigo Testamento. Espera aí, se você é de Deus, você tem a unção de Deus, você já foi separado para Deus, por Deus e para Deus. O selo, o que é o selo do Espírito Santo? Abra em 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. No 21 que a gente leu, falando da unção, né, ele nos ungiu. E além de nos ungir, nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito. É uma imagem simbólica, selo do Espírito, que quer dizer o quê? A garantia de tudo que Ele nos prometeu. É o selo de qualidade e de garantia de Deus. O selo do Espírito é o próprio Espírito. O Espírito é o selo de Deus em nós. O Espírito nos sela consigo mesmo. Então esse é o selo do Espírito no crente. E o Espírito nos é dado no momento em que a gente crê. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aí alguns usam esse texto para falar, tá vendo? Eu me arrependo, eu creio, sou batizado, e aí eu sou batizado no Espírito depois. Mas aqui Paulo está falando de algo que é simultâneo na cabeça dele. Paulo não, Pedro pregando. Nós precisamos nascer de novo, nós vimos isso ontem numa das palestras. Esse novo nascimento é a regeneração, é a vinda do Espírito. Isso produz em mim arrependimento, fé, e a forma de eu professar publicamente esse arrependimento e fé é pelo batismo nas águas. Então, no momento em que eu sou batizado pelo Espírito, convertido, regenerado, eu sou selado pelo Espírito de Deus. E o selo de Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, diz o seguinte: primeiro, Deus me possui, eu pertenço a Deus. É como se fosse a aliança de casamento que diz: eu sou da Cris, a Cris é minha. Eu sou de Deus, Deus é meu. Segundo, nós temos salvação garantida, o selo é o meu passaporte.
e o seu propósito também é me manter assim até o final. É como a ideia de uma carta registrada. Sabe quando você vai enviar uma carta? Você nem faz mais isso, né? Mas antigamente se enviava cartas, e para ter garantia de que ela não ia se extraviar, ou ainda é assim, você coloca um selo registrado, onde você tem um número, um rastreador e assim por diante. Então essa é a ideia do selo. Todo crente tem um selo. O selo é o próprio Espírito. O batismo no corpo de Cristo, o batismo no Espírito Santo. Esse texto que nós lemos em Atos dá a ideia para alguns de que o batismo no Espírito é algo posterior, é uma segunda bênção. Mas não é assim. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, para mim é o texto mais claro e evidente. 1 Coríntios 12, verso 13. Paulo está dizendo o seguinte: lá em Efésios 4, 5, Paulo fala, uma só fé, um só batismo. Que batismo é esse? Não é o batismo nas águas. Às vezes, muitas vezes as pessoas vêm na nossa igreja, vêm de algumas igrejas que não batizam crentes, batizam na infância e são protestantes, vão para o céu, não é batismo que salva. Mas aí a gente fala da necessidade, explica que batismo é profissão pública de fé, batismo nas águas e tudo mais. Aí a pessoa fala, não, mas a Bíblia fala de um só batismo. Eu falo, verdade, mas não é batismo nas águas. É batismo no Espírito. O crente é batizado uma vez só no Espírito. Uma só fé, um só batismo no Espírito. E a prova de que Paulo em Efésios 4, 5 está falando de batismo no Espírito e não nas águas, é 1 Coríntios 12, 13. Onde Paulo diz assim, alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Alguns são judeus, alguns são gregos. Isso era um problemão na igreja. Você tem uma ideia da dimensão do problema entre judeu e grego, ou judeu e gentio na igreja? É você imaginar aquele batistão tradicional, que diz que a Bíblia é inspirada de Gênesis ao cantor cristão. Aquela Bíblia antiga, bacana, onde entre o Antigo e o Novo Testamento tem 4 páginas em branco. Pega a Bíblia do seu avô que você vai ver. Já viu dessas? Você sabe por que tem as 4 páginas em branco? 400 anos de silêncio de Deus, não é para ficar fazendo anotação de lista de oração, é para dizer que entre Malaquias e Mateus, Deus ficou 400 anos calado. Mas vai para o céu se o seu avô escreveu lá, não tem problema. Então, esse crente batistão de cantor cristão está na igreja, aí de repente entra o Daniel, aquele moço que fez as decorações. Cadê ele? Está aqui dentro? Ele tem tatuagem até na íris do olho. Fica em pé, Daniel, levanta os braços. Aí chega o Daniel, levanta o braço, olha lá. Aí ele vem dirigir o louvor, tem um alargador na orelha, e está lá, levanta os braços, vamos adorar no Espírito, e começa. Aí o batistão ora para ele e fala o quê? Meu Deus, isso é herege, não conhece a Bíblia, tem que converter. E aí ele fica ressentido e fala, esse povo legalista, e sabe, a gente identifica isso. Tocar a bateria do Satanás. E aí fica esse impasse dentro da igreja, era essa briga que existia entre judeus e gentio, dentro da igreja. Essa era a briga. Então existia os judeus e os gentios, existia os escravos e os livres. E aí Paulo diz, na igreja não pode existir essa separação, sabe por quê? Porque todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Lindo isso aqui. O batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão. Do contrário, não teria havido conversão. Nós vimos ontem, eu não vou repetir os textos de Romanos 8, Gálatas 5, onde Paulo diz que quem não tem o Espírito, ou seja, quem não foi batizado no Espírito, não pode dizer que é crente, é filho de Deus.
E esse batismo no Espírito é isso, nós fomos batizados no Espírito, pelo Espírito, no Espírito, porque existe um grande debate teológico para a expressão en no grego, que algumas Bíblias vão dizer batismo no Espírito, ou batismo do Espírito, ou batismo pelo Espírito, mas a questão pode ser resumida simplesmente assim: é o Espírito quem nos batiza em si mesmo, ou seja, é o Espírito quem nos mergulha em si mesmo. E quando Ele nos mergulha em si mesmo, Ele torna pessoas tão diferentes, uma só fé, um só batismo, uma só experiência com Deus, uma só cidadania, uma só existência em Deus. Essa é a ideia de batismo no Espírito Santo, ou batismo pelo Espírito Santo. E isso ocorre no momento da conversão. Então vamos lá, deixa eu rapidinho dizer algo importante sobre o batismo no Espírito Santo. Porque na teologia pentecostal, o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, distinta da primeira. Mas é preciso que você saiba que até mesmo entre alguns assembleianos, os assembleianos alguns não estão usando mais a ideia de batismo no Espírito Santo. Alguns falam corretamente, não de batismo, mas de plenitude do Espírito. Eu vou falar disso daqui a pouco. Eles mesmos estão revendo essa questão, mas vamos trabalhar com a ideia tradicional que diz o seguinte: não, a gente olha para o livro de Atos e a gente vê 4 episódios em Atos em que o Espírito Santo veio depois da conversão. Aí eles citam Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja lá em Jerusalém. Depois eles usam Atos 8, de 14 a 17. Depois eles usam Atos 10. Depois eles usam Atos 19, de 1 a 6. E nesses episódios, de fato, o batismo, pelo menos visível do Espírito, a descida do Espírito, foi posterior à profissão de fé. E aí fica a pergunta: por que aconteceu isso em Atos dessa maneira? E agora, se você for íntegro teologicamente, correto, coerente, eu não vou nem dizer desonestidade, eu quero acreditar que a maioria dessas pessoas, especialmente a liderança dessas igrejas pentecostais, é gente sincera no erro, não é gente como é que a expressão fugiu? Não é gente desonesta, dizendo eu vou desvirtuar isso. Não, eu creio que são gente sincera. Mas a coerência nos diz o seguinte: eu desafio você a me mostrar texto bíblico depois de Atos dos Apóstolos que vá falar do batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à sua profissão pública de fé. Não tem. Por que não tem? Porque o que aconteceu em Atos foi um momento histórico especial com um propósito. E o propósito é o seguinte: deixar claro que o Espírito de Deus desceu sobre todo tipo de gente. Deixa eu te mostrar. Eu não vou ler com você agora, você vai ler depois, em casa, com calma. Mas eu vou te apontar o caminho. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce daquela forma como ele desceu, com línguas como que de fogo, vento, etc. Esse simbolismo todo, se você quiser ver, eu estudei isso quando eu preguei em Atos, lá na segunda igreja em Goiânia. Você pode acessar o nosso site, cibgoiania.org, e vai buscar lá a série em Atos, e você vai ver, eu dou toda a explicação desse simbolismo da língua de fogo, do vento, que aconteceu em Atos 2. O sermão, o esboço está inteirinho lá, se você quiser ouvir, assistir, e ter o texto, está lá. Mas em síntese, por que o Espírito vem dessa forma visível em Atos 2? Porque ali o Espírito estava vindo sobre judeus primeiro. Prosélitos judeus. Judeus e prosélitos judeus. Então o Espírito de Deus estava vindo sobre judeus. E aí ele vem nessa forma visível, para mostrar que Deus estava cumprindo a promessa de que o Espírito viria sobre seu povo, como disse Joel, capítulo 2, que a gente já estudou. Depois, em Atos 8,
14 a 17, essa experiência posterior, ela acontece, esse batismo posterior acontece, porque quem está recebendo o Espírito agora, em Atos 8, são os samaritanos. E samaritano naquele tempo não era nome de hospital, não. Era um povo que o judeu abominava. E dizia, não tem jeito. Não tem jeito de samaritano ser crente, não é possível. O Espírito de Deus não vai habitar com gente tão imunda. E aí o Espírito de Deus desce sobre samaritanos, e o livro de Atos, que é um momento singular, está querendo mostrar isso para nós. Esses samaritanos estão sendo batizados no Espírito, pelo Espírito, e eles estão se tornando um numa só fé, num só batismo, essa é a ideia. Depois em Atos 10, na casa de Cornélio, o Espírito desce, mas o Espírito agora está descendo sobre um outro tipo de gente. Cornélio não era judeu, nem samaritano. Cornélio era o quê? Gentil. E por isso vem dessa forma visível. E depois, por fim, Atos 19, diz que o Espírito de Deus, 19, de 1 a 6, desceu sobre aqueles que ouviram ou foram batizados pelo batismo de João Batista. Quem é esse grupo, portanto? Os estudiosos chamam de remanescentes do Antigo Testamento. Tanto que lá em Lucas capítulo 16, verso 16, Jesus diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja para entrar no reino de Deus. Então, quando o Espírito Santo desce dessa forma posterior, lá em Atos 19, sobre aqueles do batismo de João, primeiro, aquele povo ainda não era convertido, eles se convertem depois que ouvem a pregação dos apóstolos. E segundo, porque aquele era um grupo seguidor de João Batista, que era considerado o último dos profetas, portanto era um remanescente, uma sobra do Antigo Testamento. Então, depois desse batismo posterior, em Jerusalém, em Samaria, na casa de Cornélio Gentil, entre os seguidores de João Batista, depois de Atos 2, 8, 10 e Atos 19, você não vê mais essa experiência acontecendo. Por quê? Porque não havia mais necessidade de Deus mostrar de forma visível o que o Espírito fazia no sentido de salvar todas as gentes. E o plural, porque todos os povos, todas as gentes, o Espírito vem sobre todos. Então, o batismo desses homens, nesses 4 episódios em Atos, eles fecham o ciclo com todos os grupos possíveis que vão ser inseridos na igreja de Jesus. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Essa é a ideia. Então, não use essa passagem, essas 4 passagens de Atos, para falar de batismo ou de experiência posterior do Espírito na vida da gente, no sentido de nos selar, de nos salvar e tudo mais. Agora, existe sim o que a gente chama de plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo é o que Paulo escreveu em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, onde há bagunça, dissolução, onde há perversão, não vos embriagueis, não se encham de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para crentes que aparentemente poderiam ser mais cheios do Espírito. Então, a plenitude do Espírito não é uma bênção posterior, é a ideia de que todo crente deve buscar viver cheio do Espírito. E como se vive cheio do Espírito? Ontem eu falei um pouco disso. Gálatas 3, verso 3 e Gálatas 3, verso 5, onde andar no Espírito, ser cheio do Espírito, é você crer nas promessas de Deus, dizendo não para as promessas do pecado. Então, se você quer ser cheio do Espírito,
como Paulo recomenda que sejamos em Efésios 5,18, e o texto correlato a Efésios 5,18 é Colossenses 3,16, se não me engano, onde Paulo vai falar: habite ricamente em vós a palavra de Deus, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. E lá em Efésios 5,18 e 19, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Daí a conclusão é a seguinte: ser cheio do Espírito é ter a palavra habitando ricamente em nós. Ser cheio do Espírito não é você sair aí uma espécie de João de Deus evangélico. Porque tem um detalhe, e talvez aqui eu te assuste. Eu não, Jesus. Jesus diz que é plenamente possível alguém ter usado dons de Deus, dons do Espírito, e não ir para o céu. Ele diz isso no final do Sermão do Monte. Muitos vão chegar nele e vão dizer: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos em seu nome, nós pregamos em seu nome. E Jesus vai dizer: sim, eu sei, mas apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Não se mede uma pessoa cheia do Espírito, ouça isso, pelo uso que ela faz de dons. Mede-se uma pessoa, se ela é cheia do Espírito ou não, pelo fruto do Espírito na vida dela. Amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio e aí por diante. Então alguém que se diz cheio do Espírito, fala bonito, opera milagre, faz isso, fala aquilo, mas não tem domínio próprio, glutão, beberrão, trapaceiro, amante do dinheiro, e por aí vai, bate na mulher. Quantos pastores batendo em mulher? Esse povo não pode dizer que é cheio do Espírito, e se não tem o Espírito, não vai para o céu. Pastor, mas prega tão bem. A mula de Balaão também pregou excelentemente bem. Existiram muitos homens sábios e eloquentes que não eram de Deus na história. Então a plenitude do Espírito é essa ideia, a ideia de você viver buscando a palavra de Deus para a sua vida, de forma que ela habita ricamente em você, controla seus desejos, suas emoções, dita o caminho que você deve andar e tudo mais, e vai te transformando, e na medida em que isso vai crescendo em você, você vai se descobrir pleno do Espírito. Plenitude vem de pleno, cheio do Espírito. Batismo no Espírito é no momento em que você crê. Plenitude do Espírito é algo que acontece repetidamente na vida do povo de Deus. Os momentos de avivamento na história da igreja são momentos de plenitude do Espírito, quando o Espírito não alcança apenas um ou outro, mas um ou outro, e de repente a comunidade inteira. E aí, se você lê a história da igreja, você vê a história de grandes avivamentos. Avivamentos nada mais são do que a plenitude do Espírito espalhada entre o povo de Deus. Então, quando, por exemplo, eu citei os assembleianos revisando a terminologia, eles estão corretos, porque o que eles querem depois da conversão é que o crente viva uma vida plena do Espírito. Isso está certo. Mas não chame isso de segunda bênção ou de batismo no Espírito, porque não é o que a Bíblia de fato ensina. E a última coisa, os dons. Isso aqui seria um acampamento inteiro para falar só de dons. Mas eu, de propósito, deixei para o final para falar 10 minutinhos, porque Espírito Santo não é, em primeiro lugar, dons. Espírito Santo é conversão, é santificação, é Deus conosco, é tudo que nós já falamos. Mas sobre os dons do Espírito, e Deus derrama dons a todos nós, uma discussão que se tem, o Millard Erickson fala isso na teologia sistemática dele, eu acho que ele está correto. Até a discussão que se tem é o seguinte: alguns que nascem, já nasceriam com seus dons e depois Deus só potencializa isso, traz isso à tona. Não dá para a gente identificar isso.
Algumas pessoas são tão talentosas e habilidosas em algumas coisas que a gente chega a dizer é dom de Deus, e eu acho que está correto. E eu acho até que Deus dá talentos tão talentosos que chega a parecer dom até para incrédulo, porque talentos eles servem para que se abençoe o povo, é para o bem comum, da mesma forma que dons espirituais é para a edificação da igreja. Então, existem 4 listas de dons no Novo Testamento. Primeira coisa que você precisa saber, os dons são concedidos ao corpo, à igreja, é para a edificação do corpo. Não é apenas para um ou outro se achar melhor ou mais ungido. Isso não é cristão. Segunda coisa, não há uma pessoa que tenha todos os dons. E Deus faz isso de propósito, porque é como se Ele dissesse, nós precisamos de todos, todos precisam de nós. Um por todos, todos por um. É bem mosqueteiros mesmo. A mão precisa do pé, o nariz precisa do ouvido e assim por diante. Se você ler Paulo falar sobre isso em 1 Coríntios 12, vai ficar mais claro para você. Outra coisa, mesmo que não sejam evidentes, todos os dons são importantes. 1 Coríntios 12, 22 a 26. E o Espírito Santo distribui os diversos dons a quem Ele quer e como Ele deseja. 1 Coríntios 12, 11. Então é importante você saber isso. Se Deus te deu um dom mais especial, Ele te deu isso para você usar, para abençoar. Agora, como? Eu acho interessante, porque Deus me deu o dom de ensino, e de pastorear, e de pregar, e eu não saio o dia todo assim, agora eu vou pregar, agora eu vou pregar, agora eu vou pregar, agora eu vou pregar. Mas digamos que a pessoa tenha um dom mais miraculoso, tenha de Deus a capacidade de orar por curas, e ela então acorda, ela fala assim, hoje eu tenho que orar, cadê a cura, Senhor? Quem que eu vou curar hoje? Quem que eu vou curar hoje? Quem que eu vou curar hoje? Não é isso. A pessoa não tem que sair aí como uma espécie de Senhor Thanos Todo-Poderoso, né? Então, as 4 listas, Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 4 a 11, Efésios 4, 11, 1 Pedro 4, 11. Em 1 Pedro 4, 11, Pedro está falando de funções. Se alguém fala, fale pelo Espírito. Se alguém serve, sirva pelo Espírito. Outra coisa importante, essa lista de dons, ela não é exaustiva. Existem outros dons que não estão aqui. E Paulo talvez tenha destacado os dons que destacou em 1 Coríntios 12, porque eram os dons que mais davam problemas. Curioso isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben, Homem-Aranha 1, cena número 10. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então parece que quanto mais dotado de alguma capacidade, mais problema. Então em 1 Pedro 4,11, Pedro está falando de funções. Em Efésios 4,11, Paulo está falando de posição na igreja. Uns são apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores mestres. Apóstolos, a gente sabe, essa posição na igreja ela não existe mais, porque o Novo Testamento já está estabelecido. Os profetas que nós vimos no Novo Testamento, eles foram se tornando cada vez mais raros, por uma razão simples. Na medida em que a palavra de Deus está fechada, estabelecida, profetas do tipo que a gente viu no Antigo e no Novo Testamento são menos necessários ou desnecessários por completo, porque nós já temos a revelação. Com isso, eu não estou dizendo que não possa haver algum tipo de profecia, veja bem. Evangelistas, a gente sabe que ainda existe, e pastores mestres ainda existe. Em 1 Coríntios 12, 4 a 11,
Existe o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Sabedoria, em 1 Coríntios 12, 4 a 11, sabedoria no grego é logos sofia. Logos, palavra, sofia, sabedoria. Então, o dom de sabedoria é o dom que Deus dá para alguém de sempre ter palavra de sabedoria. Tem gente que é mais sábio, não é verdade? Conhecimento, logos gnoses, de gnosticismo, conhecimento. Então, palavra de conhecimento. Tem gente que, por natureza, parece ser mais douta, mais culta, mais conhecedora, não é mesmo? Fé, o dom da fé é uma dotação especial que Deus dá. A fé todos têm que ter, mas às vezes Deus te dá uma dotação especial de fé para algum momento, alguma tomada de decisão e assim por diante. Cura, a palavra é plural no grego, dons de curas. A habilidade da pessoa, de repente, para orar por algumas curas e Deus ouvir e etc. Eu creio que isso especificamente acontece em contextos, como a gente está vendo acontecer lá em Moçambique, onde uma médica da nossa igreja esteve agora junto, para assistir, num contexto daquele onde todo mundo está morrendo doente. Eu creio especialmente que Deus nesses contextos derrama essa capacidade de cura. E em contextos como o nosso, onde todos têm tanto acesso a tantas coisas que podem sim nos curar, dons e talentos que Deus deu para que homens desenvolvessem medicamentos corretos, tratamentos adequados. Eu creio que Deus está curando toda hora, de maneira indireta. Mas eu creio também que em determinados momentos históricos ou circunstanciais, essa cura, ela pode sim existir de forma mais palpável, mais recorrente. Realização de milagres. O que seria isso? Seria, literalmente no grego, significa obras de poder. Operação de milagres aqui seria algum tipo de libertação demoníaca, digamos. Poderes miraculosos, onde você vai sim, de repente, se defrontar com uma pessoa possessa, que precisa imediatamente de uma libertação, em nome de Jesus, saia. Né? Sem gritos, sem alardes, sem dar microfone para o diabo e dar uma entrevista antes. Então existe esse realização de milagres no grego, literalmente significa obras de poder. Deus de repente te dá uma capacidade sobrenatural para você confrontar algum poder sobrenatural do mal. Profecia, dons de discernir espíritos. Profecia e dom de discernir espírito estão andando de mãos dadas aqui. Porque profecia pode ser a capacidade que Deus dá para alguém abrir o texto bíblico, interpretá-lo adequadamente e fazer a aplicação especial para aquele povo. Isso é profecia. Uma coisa é eu ensinar a Bíblia, ouça bem, uma coisa é eu ensinar a Bíblia, uma coisa é eu pregar a Bíblia. O ensino da Bíblia consiste em eu trazer para vocês a informação correta do texto, cultural, eu explicar, esclarecer o sentido. Isso é aula, nada de errado. Mas pregar vai além. Pregar é eu explicar o sentido original, e desse sentido eu trazer a devida aplicação, exortação, encorajamento. Isso é pregação. Então, isso eu digo especialmente para gente recém-saída do seminário, chega no púlpito e dá uma aula excelente, graças a Deus, não falou heresia. Mas se você não aplicou o texto, você não pregou, você deu aula. E quando você tem a habilidade de interpretar adequadamente o texto e trazer a aplicação, o encorajamento, a exortação correta no púlpito, você profetizou. Porque eu creio de todo o coração que, não conhecendo vocês pessoalmente,
qualquer aplicação especial que foi de Deus para o seu coração, não fui eu. Foi profecia de Deus para a sua vida. Então esse é um tipo de profecia. O outro tipo de profecia, quem desenvolve bem esse tema, se você quiser se aprofundar nele, é o Wayne Grudem, no livro dele, Teologia Sistemática, quando ele vai tratar dos dons. Outro tipo de profecia é que Deus pode sim colocar no meu coração uma palavra de exortação para alguém que eu conheça. E aí eu vou lá e digo, olha, Deus parece estar querendo te dizer algo, vamos orar sobre isso juntos, deixa eu falar com você, como é que está a sua vida aí? Mas eu nunca posso chegar e dizer, assim disse o Senhor. Por que eu não posso dizer isso? Porque as profecias precisam ser examinadas. Paulo diz isso. 1 Coríntios 14, 29. Se alguém chegar em você, profetizar algo para você, e se recusar a deixar essa profecia passar pelo escrutínio de 2 ou 3 mais sábios na igreja, pula fora. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 29. Que 2 ou 3 profetizem e outros avaliem o que foi dito. Meu Deus. Sim, ele está falando do contexto público, onde lá no culto 2 ou 3 iam profetizar. Mas isso se aplica ao pessoal. E provar espíritos é o que 1 de João 4, de 1 a 3 vai falar. Observe quem está falando, prove esse espírito, veja se não é algum tipo de doutrina de demônio, um ensino errado. Agora, a profecia, Paulo vai dizer, ela nunca pode deixar de passar pelo crivo da Bíblia. 1 Coríntios 14, 36, ouça o que Paulo diz. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Está falando dos profetas, que se achava que tinha a palavra de Deus. Então vocês estão achando que a palavra de Deus surgiu aí? Da profecia que você acha que tem de Deus para a igreja? Aí Paulo ironiza, vocês acham que a palavra de Deus surgiu entre vocês? Acaso vocês são os únicos aos quais a palavra foi entregue? Verso 37, se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer o que eu lhes digo, como sendo ordem do Senhor. Uau! Se você é profeta, se você recebeu a palavra de Deus, você tem que ler o que eu escrevi, e se alguém ignorar esse fato, ele tem que ser ignorado, diz Paulo, verso 38. Então, profecia tem que passar pelo escrutínio de pessoas sábias, de preferência que sejam homens ou mulheres com capacidade de discernir espíritos, espírito não demoníaco, espíritos, que espírito está por trás desse ensino? Não demoníaco no sentido de possessão. Então tem que passar pelo crivo do discernimento, tem que passar pelo crivo da Bíblia. E Paulo está dizendo no verso 38, se alguém ignorar isso, tem que ser por você desprezado. E você pode fazer o teste. Esses profetisas aí, profetas, quando vocês chamam eles para sentar com outras pessoas mais sábias, orar sobre o assunto, ponderar, examinar, ler a Bíblia sobre o tema, eles pulam fora, igual o gato escaldado. Então, profecia seria mais ou menos isso. Línguas. Línguas, variedade de línguas. Línguas existe a capacidade de se falar o idioma do outro, está claro isso em Atos 2. E Coríntios 12, 13 e 14 é um texto mais delicado. Eu não vou ter tempo de me delongar aqui nos dons de línguas. O grande erro de alguém quando vai falar de línguas é tentar definir dons de língua por alguma experiência que alguém tenha passado. Porque, para mim, o meu herói, John Piper, meu herói, eu ouço ele todo dia praticamente,
Ele acredita em línguas de anjos e ele diz que já orou pedindo para Deus dar para ele, e Deus falou assim: não, o seu dom é ensino, é pregar, e acabou. Estou sendo muito honesto com vocês, mas eu tenho dificuldade de seguir esse caminho do John Piper por um texto bíblico. Eu não fecho questão ainda, mas eu prefiro dizer, nesse momento da minha vida, que as línguas de que Paulo está falando têm a ver com alguma capacidade de alguém falar numa língua e o outro compreender na sua. Pastor, mas e as tantas experiências aí? Olha, em nome de Jesus, eu não posso julgar. Mas ouça o que Paulo diz: julgue por você mesmo. 1 Coríntios 14, 26. Aqui não, perdão. 1 Coríntios 14, 20 em diante. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Está vendo? Paulo está chamando esse povo de criança quando se trata de dons espirituais. Não sejam infantis. Sejam inocentes como crianças com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem, e aqui é uma referência, pois está escrito na lei, é uma referência a Isaías, capítulo 28, versos 11 e 12. Pois as Escrituras dizem: falarei a esse povo em línguas estranhas. E por meio desses lábios, e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim esse povo não me ouvirá, diz o Senhor. Parece haver alguma coisa aqui com relação à pregação ser ouvida por idiomas de outras nações, não só pelo judeu, pelo aramaico, pelo hebraico. E aí Paulo diz algo muito sério que a maioria das pessoas que consideram dom de língua não examinam. Ele diz no verso 22, portanto, falar em línguas é um sinal não para os crentes, mas para os descrentes. Então, se eu chego falando lamachúrias para descrentes, o que ele vai pensar de mim? Paulo já disse aqui, ele vai falar: esse povo está louco. Então, parece-me que Paulo está chamando línguas aqui, línguas que são ditas, que são faladas e que o descrente compreende no seu idioma, da mesma forma que foi em Atos 2. A profecia, contudo, é para os que creem. Por quê? Porque é na forma de uma exortação, de uma chamada à santidade, a uma mudança de vida. Então veja que Paulo está dizendo que línguas é sinal para descrentes e profecia é sinal para crentes. Verso 23, ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem no culto de vocês na igreja e ouvirem todos falarem línguas, pensarão que vocês estão loucos. E deixa eu te contar um segredo, o mundo acha que esse povo é doido. Mas se todos vocês estiverem profetizando, ou seja, falando de uma forma inteligível, trazendo o conhecimento de Deus à tona, e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidas do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Então, pastor, o senhor acredita nas línguas que estão por aí? Hoje, e eu estou dizendo com toda humildade, não sei se eu acredito. E o texto que ainda me dei diz assim, é esse 1 Coríntios 14, 21 e 22. Especialmente o 22, quando Paulo diz: falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. Então o descrente tem que ouvir e entender na sua língua. Pastor, mas e os fenômenos que estão aí? O que o senhor diz? Não sei. O que eu sei é que se alguém tiver que falar em público, em alguma língua, tem que ter algum intérprete. Paulo falou isso. E tem que haver decência, e tem que haver ordem. E quando alguém profetizar, Paulo continua aqui falando, 2 ou 3 tem que examinar o espírito.
E a maioria dessas pessoas que falam em línguas em cultos públicos ou profetizam não aceitam isso. Isso para mim é um péssimo sinal. Então, com toda humildade, com todo respeito a quem entende diferentemente, mas se você entende diferentemente, você precisa de uma resposta para 1 Coríntios 14, 22. Ah, mas Paulo fala, quem ora em língua, ora para si mesmo, ora em mistério. Isso seria outra coisa a se pensar. O que significa isso? Mas línguas, no contexto público, tem a ver com idioma. Hoje é assim que eu entendo. E com todo carinho eu estou aberto a ouvir interpretações bíblicas. E não a experiência que você teve ou tem com Deus, com todo respeito. Porque a Bíblia me diz que o coração é enganoso. E nesse ponto eu diria, com todo o pesar, John Piper, meu herói, parece que o irmão patinou. Mas enfim. É isso que eu teria para dizer. Os outros dons não são controversos: serviço, ensino, encorajamento, contribuição. Contribuição não é controverso, né? Que ninguém quer ele, né? Ninguém quer o dom de contribuição, de liderança, atos de misericórdia e etc. Meu povo, é isso. Espero ter abençoado a sua vida. Foi um enorme prazer estar com vocês. Que Deus abençoe vocês com graça, misericórdia e paz.